Olá e bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema que é, ao mesmo tempo, profundamente pessoal e globalmente controverso: a mutilação genital feminina. Exato. E para nos guiar nesta análise, temos um conjunto de fontes mesmo fascinante. Sim, muito diferentes uma da outra. De um lado, um relatório muito pragmático do Fundo de População das Nações Unidas no Egito, que disseca a prática do ponto de vista da lei e da teologia islâmica. E do outro, uma tese académica, bem mais densa, que faz uma viagem pela história da sexualidade, do poder, da cultura no mundo árabe-muçulmano. Pois, e a nossa missão aqui é tentar perceber as forças que sustentam esta prática. É a religião, é a cultura, é a história. As fontes levam-nos, bem, por todos estes caminhos. E o mais interessante é que esses caminhos nem sempre são paralelos. As fontes revelam contradições enormes, não é? Completamente. Por um lado, temos visões da sexualidade feminina na Arábia pré-islâmica que desafiam todos os estereótipos. E por outro, chegamos aos debates atuais sobre direitos humanos, multiculturalismo, onde as tensões são quase palpáveis. É mesmo um mergulho em águas bem profundas. Então, vamos a isso. Vamos começar pela questão que, se calhar, está na cabeça de toda a gente. Qual é a ligação disto com a religião? O Islão exige a MGF? Bem, a resposta do relatório da UNFPA é surpreendentemente direta. E qual é? Não há uma única menção à circuncisão feminina no Alcorão. Nenhuma. E o relatório aponta logo para uma diferença que é a chave de tudo: Que é? a linguagem. Para os homens, a circuncisão é vista por muitos como uma suna, uma tradição, um requisito que remonta ao profeta Abraão. Certo, uma prática com um peso histórico e religioso claro. Exatamente. Mas para as mulheres, o termo tradicional em árabe não é o mesmo. É kefad. Rifat. O que é que isso significa? Significa redução. Espera aí, só para ter certeza que percebi. A palavra usada nem sequer é a mesma. Para os homens é uma tradição estabelecida. Para as mulheres é uma redução. A própria linguagem já cria uma hierarquia, não é? Pois, uma diferença de estatuto logo à partida. A linguagem já sinaliza que não estamos a falar da mesma coisa. E as bases textuais para essa redução? Quando se procuram os textos para justificar este rifat, a base torna-se ainda mais instável. A fonte menciona o hadith mais famoso sobre o tema, um dito atribuído ao profeta Maomé, conhecido como o hadith de Ateia. Ok. Nele, o profeta teria aconselhado uma mulher que realizava o procedimento, dizendo: "Não cortes severamente, pois isso é melhor para a mulher e mais desejável para o marido." Espera lá. A principal defesa textual da prática vem de um dito que, pelo que estou a perceber, não é exatamente uma ordem entusiástica. Não, de todo. É mais um: se tiveres de o fazer, não exageres. E qual é a validade deste texto? É considerado forte? É aí que a coisa se desmorona. O relatório destaca que a maioria dos estudiosos do hadith, como Abu Daoud, classifica este dito específico como daif, O que quer dizer? fraco. A sua cadeia de transmissão é considerada pouco fiável. E não é um caso isolado. A fonte cita outros académicos, como Al-Munzir, que foi ainda mais longe. E o que é que ele disse? Afirmou que não há nenhum relatório a que se possa referir, nem tradição a seguir, sobre a circuncisão feminina. Uau! E talvez o argumento mais forte não seja textual, mas sim biográfico. Que é? Não existe absolutamente nenhum registro de que o profeta Maomé tenha submetido as suas filhas, as suas esposas ou qualquer mulher da sua casa a este procedimento. Nenhum. Nenhum. A tese académica reforça isto com uma história. Um companheiro do profeta foi convidado para a celebração da circuncisão de uma rapariga e ficou genuinamente surpreendido, comentando: "Nós não víamos estas coisas no tempo do profeta." Isso sugere que, mesmo que a prática existisse, não era de todo uma norma. Exatamente, não era uma norma sancionada. Então, se a base é assim tão frágil, qual é a conclusão a que os teólogos citados no relatório chegam? Qual é o consenso final? A esmagadora maioria conclui que a MGF não é um requisito religioso, nem sequer uma suna. Ok? No máximo, alguns teólogos no passado classificaram-na como um mubá. Buba. Isso é. Mubá é um termo interessante na lei islâmica. Significa permissível. Não é bom nem mau. Não recebes recompensa por o fazeres, nem punição por não o fazeres. É neutro. Uma espécie de zona cinzenta legal. Exato. Mas é aqui que entra um dos princípios mais importantes da jurisprudência islâmica, que é citado no relatório. E qual é? Um ato, mesmo que seja mubá, torna-se proibido se for provado que causa dano.
A regra fundamental é não prejudiquem a vós mesmos nem aos outros. Então, é uma espécie de cláusula de segurança, na prática. A permissão termina onde o dano começa. Segundo a própria lei islâmica, sim. Isso é um argumento muito moderno vindo de uma base antiga. É exatamente esse o argumento usado hoje por muitos juristas islâmicos. Eles dizem, ok, talvez no passado não se conhecessem os danos, mas hoje, com o conhecimento médico que temos, sabemos que a prática causa dano. Isso causa dano. Portanto, segundo a nossa própria lei, torna-se haram, ou seja, proibida. Fica a pensar. Se a justificação religiosa é assim tão frágil, quase inexistente segundo os próprios teólogos, então a prática tem de se ter ancorado noutra coisa. Algo muito mais forte para sobreviver durante séculos. Sem dúvida. A tese académica dá-nos pistas sobre que outra coisa é essa. Dá. E leva-nos numa viagem inesperada à Arábia pré-islâmica. Segundo a tese que cita poetas e biógrafos da época, o cenário era muito diferente do que imaginamos. Como assim? As mulheres em certas tribos tinham uma autonomia considerável. Podiam ser líderes, gerir as suas próprias riquezas, escolher e divorciar-se dos seus parceiros. A sério? Sim. A fonte chega a mencionar práticas como as mulheres se oferecerem a peregrinos no Templo da Pedra Preta, em Meca, sendo que os filhos dessas uniões eram vistos como sagrados. Isso é uma reviravolta completa. A ideia de que os árabes pré-islâmicos, longe de quererem reprimir a sexualidade feminina... Tinham práticas que a integravam de forma tão aberta. Exato. Isso choca com tudo o que se assume sobre as origens desta prática. Completamente. E a tese vai mais longe. Cita o autor brasileiro Alberto Mussa, que faz uma afirmação provocadora. Os árabes teriam sido a primeira civilização a identificar e a explorar poeticamente e sensualmente o clítoris. Ok. Se isso for verdade, a questão lógica é: porque é que uma cultura que valorizava essa parte da anatomia feminina iria querer removê-la? Não faz sentido nenhum. Pois não. Então, o que é que mudou? A ascensão do Islão trouxe uma nova ordem social que procurava estabilidade. A tese argumenta que a sexualidade, especialmente a feminina, passou a ser vista como uma força potencialmente disruptiva, a fitna. Fitna. Uma palavra que significa caos, tentação, desordem social. É aqui que entra o pensamento de teólogos influentes como Al-Ghazali. E o que dizia ele? Para ele, a ordem da sociedade dependia da virtude das mulheres. A sua sexualidade era uma força tão poderosa que precisava de ser canalizada, contida, estritamente dentro do casamento. E daí surgiram instituições como a segregação dos sexos, a poligamia. Exato, como formas de gerir essa força. Mas não era apenas uma questão de supressão, pois não? As fontes indicam uma dualidade fascinante nesse pensamento. De todo. E essa é a grande complexidade do tema que a tese explora. Al-Ghazali e, antes dele, o filósofo Avicena debatiam-se com uma contradição. Qual? Por um lado, o medo da fitna, do desejo feminino descontrolado. Por outro, a crença herdada da medicina grega antiga de que o orgasmo feminino era absolutamente essencial para a concepção. Essencial. Sim, acreditava-se que ambos os fluidos, masculino e feminino, eram necessários para criar um feto. Ou seja, o prazer da mulher não era apenas um extra Não, era um requisito biológico. para a procriação. Que tensão incrível. Exatamente, tens esta tensão constante, a necessidade de controlar o desejo da mulher para manter a ordem social, mas ao mesmo tempo a necessidade de o satisfazer para garantir a continuidade da linhagem. E a MGF entra aí no meio? A MGF pode ter surgido ou sido justificada precisamente no meio desta ambiguidade, uma tentativa de moderar, mas não eliminar o desejo feminino. Esta tensão histórica ajuda a explicar muita coisa. Mas como é que estas ideias se manifestam hoje? Quais são as justificações que perduram e que alimentam a prática? As fontes mostram que as justificações evoluíram. A ideia do controle da sexualidade continua forte. Até se cita o orientalista do século XIX, Sir Richard Burt, Ok. que tinha uma teoria curiosa. Ele acreditava que a MGF diminuía a paixão física, mas, paradoxalmente, aumentava a devassidão da mente. Que interessante. E manuais eróticos clássicos, como O Jardim Perfumado, descrevem um clítoris longo como esteticamente indesejável, o que reforça a norma cultural. Certo. Mas talvez o motor mais poderoso hoje não seja teórico, mas sim social. A pressão da comunidade, a tradição. Sem dúvida. Ambas as fontes sublinham que este é o fator decisivo.
E o que complica tudo é que a prática é, na maioria das vezes, perpetuada por mulheres. Passada de mãe para filha, de avó para neta. Exatamente. Isso desmonta a narrativa simples de homens opressores e mulheres vítimas. A tese cita a antropóloga Ellen Grombaum e o seu trabalho no Sudão, que é muito revelador. E o que é que ela descobriu? Ela observou que, no Sudão, os grupos étnicos considerados de estatuto mais elevado praticam as formas mais severas de MGF, como a infibulação. E porquê? Tornou-se um marcador de identidade, de pureza e de estatuto. Uma rapariga não circuncidada é vista como impura ou associada a grupos de baixo estatuto. É curioso como algo que de fora vemos como opressão pode ser, naquele contexto, vivido como um símbolo de pertença e honra. Pois é. E esta complexidade cultural colida de frente com o ativismo global. Até se detalha bem este choque, certo? Sim, é um autêntico campo de batalha ideológico. De um lado, temos a abordagem dos direitos humanos, que é predominantemente ocidental. Focada nos direitos da mulher e da criança. Exato. Uma abordagem universalista. No entanto, esta perspectiva é, por vezes, vista com desconfiança por algumas ativistas africanas que a rotulam de nova cruzada ou imperialismo cultural. Há algum exemplo disso? Sim, a reação ao documentário Warrior Masks, da escritora americana Alice Walker. A sua campanha foi percebida por alguns como uma imposição arrogante de valores ocidentais. E qual é a alternativa a essa abordagem que alguns veem como imperialista? Existe ativismo que nasce de dentro da própria cultura? Sim, e é um movimento cada vez mais importante. A fonte fala de grupos como a WLUML, Women Living Under Muslim Laws. Que representam uma corrente de feminismo islâmico. Precisamente. Em vez de usarem a linguagem dos direitos humanos universais de Genebra, elas argumentam a partir de dentro do Islão. Usam conceitos como o espírito do Alcorão. Para dizer o quê? Para dizer que qualquer prática que cause dor e sofrimento vai contra a mensagem central da religião, que é de justiça e bem-estar. Estão a lutar no mesmo terreno, mas com ferramentas diferentes. Isso leva-nos a um beco sem saída em muitos debates modernos, não é? A questão do multiculturalismo. Sem dúvida. Como é que sociedades ocidentais, que por princípio querem respeitar outras culturas, lidam com uma prática como esta quando chega através de comunidades imigrantes? A tese mostra que não há respostas fáceis, usando exemplos muito fortes. O caso mais dramático é talvez o do cineasta Theo van Gogh nos Países Baixos. Que foi assassinado. Foi assassinado depois de realizar o filme Submission, escrito por Ayaan Hirsi Ali. O filme denunciava a violência contra as mulheres em algumas comunidades muçulmanas. E a tensão explodiu. Exato. Para Hirsi Ali era um ato de liberdade de expressão para proteger mulheres. Para o seu assassino, foi uma blasfémia e uma traição à sua cultura, que merecia a morte. Este caso expôs a tensão brutal entre a liberdade de expressão e o respeito cultural. E há também o exemplo do Hospital de Seattle, que tentou encontrar um meio-termo, uma espécie de compromisso. Sim, e mostra o quão difícil é esse meio-termo. O hospital, a pedido de famílias da comunidade somali, propôs realizar um pique simbólico no capuz do clítoris. Um procedimento mínimo. Mínimo, sem remoção de tecido, que serviria como ritual de passagem. A lógica era a da redução de danos, oferecer uma alternativa segura para evitar que as famílias recorressem a procedimentos perigosos feitos em casa. Parecia uma solução pragmática. Mas não foi bem recebida. De todo. O hospital enfrentou uma onda de indignação por parte de ativistas anti-MGF dos Estados Unidos. Que argumentaram o quê? Que qualquer corte no corpo de uma criança por razões não médicas é inaceitável e que o hospital estava a legitimar a prática. A pressão foi tão grande que tiveram de recuar. É o dilema. De um lado, a redução de danos, do outro, a tolerância zero. E é muito difícil conciliar as duas. Parece que, para onde quer que nos viremos, encontramos um nó de contradições. Se tentarmos resumir esta análise complexa, o que dirias que são os pontos essenciais a reter? Acho que o primeiro ponto, e talvez o mais surpreendente, é que a base religiosa para a MGF dentro do Islão é, segundo os teólogos citados, extremamente fraca. Se não mesmo inexistente. Exatamente, não está no Alcorão e os textos de apoio são considerados pouco fiáveis. Certo. O segundo ponto seria que as raízes da prática parecem ser muito mais antigas e culturais. Sim, ligadas a noções complexas sobre o controle da sexualidade feminina, a honra da família e a construção da identidade social. O corpo da mulher torna-se literalmente um mapa onde a cultura inscreve as suas regras. E, por fim, o debate moderno. É um campo minado.
Está preso entre o apelo justo aos direitos humanos universais, a sensibilidade pós-colonial que teme o imperialismo cultural e os desafios práticos de gerir o multiculturalismo. Não há soluções simples. É um panorama que nos deixa com mais perguntas do que respostas. Sem dúvida. E talvez para terminar, podemos deixar uma dessas perguntas no ar. As fontes que analisamos focam-se quase exclusivamente nos corpos femininos. Certo. Mas se alargarmos a lente, um pensamento para levar desta discussão é: dado que alguns argumentos hoje em dia consideram até a circuncisão masculina uma prática mais cultural do que puramente médica, como é que as sociedades poderiam começar a repensar todas as modificações corporais não consensuais em crianças? Independentemente do género. Exatamente. Isto transporta a questão da MGF para um debate ainda maior sobre os princípios fundamentais da autonomia corporal e obriga-nos a perguntar: onde é que traçamos a linha entre cultura, religião e o direito de uma criança a um corpo intacto?